Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia pediátrica, anatomia e fisiologia, parte 1. Vou começar falando na introdução sobre alguns conceitos, principalmente relacionados à tradução de alguns termos que definem a criança segundo a sua faixa etária. Um neonato é considerado criança entre o seu nascimento e o seu 30º dia de vida. O infant é a criança que tem entre 1 e 12 meses de idade. Toddler é a criança que tem entre 1 e 3 anos de idade. Children é considerada a criança que tem entre 4 e 12 anos de idade. E adolescente é o paciente, considerado na literatura inglesa, que tem entre 13 e 19 anos de idade. A decisão de apresentar essas definições é pelo fato de muitas vezes nos depararmos com a literatura inglesa e da dificuldade de conceituação, de entendimento sobre que faixa etária estamos nos referindo quando o texto está se referindo quando da nossa leitura dos mesmos. Também em relação à idade gestacional, considerada a idade pós-conceptual ou pós-nascimento com relação ao período de gestação, temos a idade gestacional, que é considerada a idade ou tempo que decorre entre o primeiro dia da última menstruação da mãe e o período do nascimento em semanas. A idade cronológica é aquela que considera o tempo desde o nascimento até o presente momento, em termos de semanas, de meses, ou nas crianças com mais idade, até anos. A idade pós-menstrual é igual à soma da idade gestacional mais a idade cronológica, em semanas ou meses. Uma outra definição importante para se entender o grau de maturidade ou de imaturidade de uma criança é a idade pós-conceptual corrigida, que é igual à idade cronológica menos as 40 semanas que a criança deveria ter de tempo de gestação, menos a idade gestacional real dela. Então, em semanas ou meses. Então, é aquela criança que considera-se que, quando prematuro, a idade pós-conceptual dela vai ser menor que a própria idade cronológica, já que ela vai ficar devendo algum período de tempo para que haja uma maturidade comparável àquela criança que teve uma gestação de termo. Voltando na idade fetal da criança, então, a avaliação da sua circulação fetal normal mostra que essa circulação fetal é uma circulação de muito baixa resistência. Isso porque a presença da placenta, com a sua resistência extremamente reduzida, faz com que essa circulação apresente uma baixa resistência, devido àquela quantidade grande de chuntagem que existe nos vasos placentários. Há também um fluxo sanguíneo pulmonar bastante reduzido. Isso acontece porque o sangue oriundo da circulação materna é, entre aspas, filtrado pela placenta e há uma troca de nutrientes e oxigênio e outras substâncias que chegam pela circulação materna, passam através das membranas placentárias para a circulação fetal e aquele conteúdo de necessidade para a sobrevida do feto vai ser introduzido na circulação fetal pela veia umbilical, uma veia única
relativamente calibrosa em relação às artérias uterinas, às artérias umbilicais. Então, a veia umbilical vai carrear esse sangue relativamente bem oxigenado para o padrão fetal, com cerca de 80% de saturação de oxigênio, muito mais baixo do que da mãe, mas de quantidade satisfatória para a necessidade do feto. E através dessa circulação pela veia umbilical, esse sangue vai sofrer uma distribuição através da bifurcação desse vaso em ducto venoso e uma ramificação que vai ser dirigida à circulação porta do feto. Então, aquele sangue que chega pela veia umbilical sofre essa passagem, uma parte pela circulação hepática e outra parte vai se anastomosar na veia cava inferior, vai subir em direção cranial até atingir o átrio direito da criança. Chegando no átrio direito, uma grande parte desse sangue vai atravessar pela comunicação existente entre os dois átrios, que é uma normalidade na circulação fetal, atingindo então o átrio esquerdo. Essa parte que vai passar pela comunicação interatrial, chamado forame oval, ela vai ser então dirigida ao átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo e dali vai ser ejetado na artéria aorta para a distribuição desse conteúdo sanguíneo relativamente bem oxigenado, que vai ser distribuído para a circulação cerebral e demais componentes corporais. O sangue que chegou no átrio esquerdo e não passou, o sangue que chegou no átrio direito e não passou pelo forame oval em direção ao átrio esquerdo, vai atravessar a válvula tricúspide em direção ao ventrículo direito. Dali ele vai ser bombeado pela artéria pulmonar e a artéria pulmonar vai ter uma anastomose, que é chamada ducto arterioso, por onde esse sangue em grande quantidade vai passar diretamente da artéria pulmonar para a artéria aorta. Uma quantidade muito pequena desse sangue, cerca de 5%, vai ser distribuído para cada um dos pulmões, para a irrigação desses pulmões. O sangue, então, misturado, que é oriundo da artéria pulmonar e da artéria aorta, vão descer pela aorta descendente para distribuição pelo tecido e a recuperação desse sangue após a irrigação corporal total vai, por fim, tomar o seu retorno em direção à placenta através das artérias umbilicais, em número de 2, que vão assim sofrer essa anastomose numa chuntagem de muito baixa resistência, fazendo com que haja então a recirculação posteriormente, seguindo todos os caminhos já relatados. A grande segurança em relação à saturação de oxigênio do feto se dá pela existência de um conteúdo de hemoglobina fetal de grande quantidade. A criança nasce com uma proporção de cerca de 90% de hemoglobina fetal. É uma hemoglobina que tem pouca afinidade pelo 2,3 de fosfoglicerato e, por isso, ela aumenta muito a sua afinidade pelo oxigênio, motivo pelo qual consegue extrair grande quantidade de oxigênio da circulação materna. Nesse diapositivo, uma demonstração esquemática um pouco mais detalhada da circulação fetal, mostrando a placenta, os vasos umbilicais e as anastomoses que permitem a circulação fetal sem a necessidade de circulação pulmonar, já que esse oxigênio que a criança recebe vem todo da circulação materna, a criança não precisa respirar, o pulmão colabado
impede que haja dilatação dos seus vasos e a circulação pulmonar então fica quase zerada, o sangue proveniente do ventrículo direito, que no adulto é ejetado para a artéria pulmonar e ali vai haver a irrigação e a circulação pulmonar, onde haverá a troca de gases. Na criança isso não acontece. Como foi dito, o sangue é derivado do átrio direito para o átrio esquerdo na maior quantidade, passando pelo forame oval, e dali do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta e circulação sistêmica. Uma pequena parte daquele sangue que chegou pela veia cava no átrio direito, passa para o ventrículo direito, é bombeado, ejetado através da artéria pulmonar, mas não ganha circulação pulmonar. Vai através do ducto arterioso, anastomosar com a artéria aorta e também se juntar ao sangue mais oxigenado para seguir pela circulação sistêmica. Logo após o nascimento, dois fatores importantes exercem influência sobre a circulação de transição entre circulação fetal e circulação pós-natal. Esses dois fatores são a respiração espontânea que se inicia e a perda da placenta, que é um tecido, é uma região de muito baixa resistência e de alto fluxo circulatório. Essa perda da placenta faz com que haja já o início do fechamento do forame oval pelo aumento da resistência à ejeção de ventrículo esquerdo. O aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo faz com que haja um aumento da tensão intraventricular que é transmitida ao átrio esquerdo. Esse aumento da pressão no interior do átrio esquerdo faz gradativamente diminuir o fluxo de chuntagem do átrio direito para o átrio esquerdo, iniciando-se o processo de fechamento funcional do forame oval. Isso já se dá na primeira hora de pós-nascimento e espera-se que o fechamento anatômico aconteça entre o terceiro mês e o primeiro ano de vida. Sabe-se que cerca de 20% da população não apresenta o fechamento anatômico do forame oval, podendo essa persistência do forame oval ser motivo da chamada embolia paradoxal. Indivíduos que, por situações mais diversas, apresentem aumento da pressão no interior do átrio direito e desenvolvam embolias dos mais diversos tipos, embolia aérea, embolia por trombo, podem eventualmente apresentar a passagem desses êmbolos do átrio direito para o átrio esquerdo em situações em que haja essa persistência do forame oval ou forame oval patente. O fechamento ductal também se inicia logo após o nascimento devido a dois fatores principais. O principal fator é o aumento da tensão de oxigênio arterial no momento em que a criança começa a respirar. A primeira respiração, que exige um esforço bastante elevado devido à tensão superficial dos alvéolos, faz com que haja o fechamento primário por vasoconstrição do ducto arterioso. O principal fator, então, é o aumento da tensão de oxigênio. Outro fator que auxilia no fechamento do ducto arterioso é a inexistência das substâncias produzidas pela placenta, principalmente prostaglandinas, que têm a ação vasodilatadora, que mantém esse ducto arterioso aberto durante o período fetal. Esses dois fatores, o aumento da tensão de oxigênio e a perda da circulação placentária com produção das prostaglandinas vasodilatadoras, então, vão gerar o primeiro estágio de fechamento do ducto arterioso, iniciando-se, então, o fechamento funcional que ocorre entre o primeiro e o segundo dia, e espera-se que o fechamento anatômico aconteça entre 4 e 6 semanas de pós-nascimento.
Qualquer fator que aumente a pressão arterial pulmonar pode induzir a reversão desse período de transição, dessas alterações que ocorrem na transição com retorno da abertura do forame oval e do ducto arterioso. Portanto, é importante que se mantenha uma boa ventilação, um pH adequado, uma boa oxigenação e, assim, evite-se que essa criança apresente aumento da pressão arterial pulmonar e que isto interfira no desenrolar da transição entre a circulação fetal para a circulação pós-natal. Portanto, o fechamento ductal acontece a parte funcional entre o primeiro e o segundo dia, o fechamento anatômico entre a quarta e a sexta semana. E o fechamento do forame oval, o fechamento funcional já começa a acontecer durante a primeira hora e espera-se que o fechamento anatômico, na maioria das pessoas, aconteça entre 3 meses e 1 ano de idade. Esse diapositivo traz esses dois esquemas demonstrativos da circulação fetal e da circulação pós-nascimento, circulação de transição. É possível perceber que há o fechamento do forame oval, há o fechamento do ducto arterioso, normalmente há o colabamento da veia umbilical, que se transforma no ligamento de Teres, o ligamento hepático, e o colabamento de outras estruturas que, até o fechamento anatômico, podem eventualmente sofrer retorno à sua fase fetal devido a fenômenos, a alterações hemodinâmicas induzidas por aumento da pressão pulmonar, seja por choro, por hipóxia, hipercarbia, hipotermia, e todos esses fatores que podem reverter aquela alteração fisiológica que aconteceu pós-nascimento. Portanto, é importante que nessa primeira fase, na criança recém-nascido, todas as condições sejam mantidas de maneira adequada, com a criança aquecida, a criança bem oxigenada, e lembrar sempre que o coração dessas crianças, nessa faixa etária tenra, apresentam uma complacência muito diminuída. São crianças que têm pouca atividade simpatomimética e dependem da frequência cardíaca aumentada para que mantenha o débito cardíaco, devido à diminuição de elastina, de fibras contráteis, devido à desorganização das fibras do equipamento contrátil das fibras musculares cardíacas. Essas crianças apresentam uma inaptidão muito grande para enfrentar aumento de pós-carga. Por isso, na necessidade de aumento de débito cardíaco, o aumento da frequência cardíaca é a resposta mais adequada para que se consiga atingir o padrão de aumento de esforço circulatório, caso haja algum estresse levando esse paciente a uma hipotensão. E, em geral, crianças nessa fase que apresentam hipotensão e se encontram com a frequência cardíaca normal ou aumentada, em geral, se não estão respondendo adequadamente, por exemplo, ao aumento da frequência cardíaca, nem que seja através da utilização de droga como a atropina, por exemplo, dificilmente elas vão responder a agentes inotrópicos devido à baixa resposta a catecolaminas. Elas têm imaturidade dos receptores beta-adrenérgicos, normalmente ou aumenta a frequência, e se isso não responde, normalmente a criança está precisando de volume para restabelecer a sua parte hemodinâmica. Então, em relação à função miocárdica, recém-nascido, crianças menores, apresentam incompetência contrátil frente a aumento do seu estresse cardiovascular. Apresentam miofibrilas com menor quantidade e uma disposição que não é paralela, como no paciente mais
no paciente adulto ou na criança de mais idade, os retículos sarcoplasmáticos imaturos dificultam a utilização de cálcio tanto na ativação de fenômenos contráteis quanto enzimáticos, e a deficiência de elastina, que faz com que essa criança tenha uma complacência cardíaca reduzida, leva então à grande importância da frequência cardíaca como manutenção de débito cardíaco. A atropina, em crianças com diminuição da pressão arterial, muitas vezes melhora a resposta por aumentar a frequência cardíaca e até a resposta à disponibilidade de cálcio. Apresenta também, devido a isso, não só aumento da frequência cardíaca, mas apresenta até aumento da força contrátil. Ao nascer, essas crianças apresentam um débito cardíaco que é extremamente mais elevado, quando calculado por quilo de peso, do que no adulto. São crianças que nascem com cerca de 400 ml por quilo por minuto de débito cardíaco, e esse débito cardíaco vai diminuindo ao longo da primeira semana até que atinge valores de 70 a 80 ml por quilo por minuto. Esse aumento desse débito cardíaco nessa criança, nessa faixa etária, é explicado pelo maior consumo de oxigênio. São crianças que apresentam cerca de 50% a mais do consumo de oxigênio quando comparado com adulto. Porém, em pacientes que necessitam de aumento do débito cardíaco, a sua capacidade de aumentar frente a uma demanda é muito menor do que pacientes com a função contrátil mais madura, como em crianças de maior idade, adolescentes e adultos. Adultos ou crianças com a sua função contrátil mais amadurecida conseguem elevar o débito cardíaco através da força contrátil em até 300%, enquanto essas crianças recém-nascidas, crianças mais novas, na faixa etária de 1 ano de idade, elas conseguem, com muito esforço, devido à sua imaturidade contrátil, elevar apenas 30%, 40% do débito cardíaco como resultado da sua força contrátil estimulada pelos mecanismos, sejam endógenos ou exógenos. O sistema nervoso simpático é muito imaturo ainda. O sistema parasimpático, pelo contrário, mais maduro, faz com que essa criança responda pouco à administração de inotrópicos, de agentes beta-adrenérgicos, devido também à imaturidade dos receptores beta. Isso aí só começa a reverter após os 3 meses de idade. Outra preocupação nessa criança é a sua baixa resposta a estímulo dos barorreceptores. A imaturidade também dos barorreceptores leva a uma resposta muito lenta quando essas crianças são submetidas à hipovolemia. Esses gráficos nesse diapositivo são uma demonstração de como no feto, no recém-nascido e nas crianças até 3 meses de idade, essa a mudança entre o repouso e o pico contrátil causando aumento do débito cardíaco é muito menor, a resposta é muito menor do que nos indivíduos adultos. É possível ver, então, a reserva cardiovascular como aumenta progressivamente à medida que o paciente vai envelhecendo, da fase fetal até a fase adulta. E no gráfico inferior, como há uma capacidade extremamente aumentada na capacidade contrátil do adulto, que consegue aumentar até 300 vezes o seu débito cardíaco em situações de estresse, enquanto no feto
esse aumento não consegue chegar a 50%, comparando o seu débito cardíaco no repouso e em situações de estresse. Uma publicação de Friedman e colaboradores no Jornal de Pediatria, um trabalho bastante antigo já, mas que demonstra como a reserva cardiovascular, a reserva contrátil dessas crianças é menor em relação à fase já amadurecida de crianças e adultos. E se não fosse suficiente a imaturidade contrátil desses coraçõezinhos, ainda há a possibilidade de um sem número de cardiopatias que podem surgir, tanto relacionadas à má formação, quanto aquelas relacionadas a conteúdo genético alterado, que podem levar a lesões tanto obstrutivas, sem chuntagem, mas também a alterações com chuntagem que podem aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo pulmonar. Entre as lesões obstrutivas sem chuntagem, as mais comuns são a estenose aórtica e a coartação da aorta, que devido à sua obstrução, tanto na válvula quanto na artéria aorta, podem levar a impedimento ou dificuldade da ejeção ventricular esquerda num coração que já tem a sua reserva bastante diminuída, podendo com muita facilidade levar à falência contrátil do ventrículo esquerdo. Entre as patologias cardíacas congênitas, existem também aquelas que apresentam comunicação entre os dois lados do coração. São as mais comuns, a comunicação interatrial e a comunicação interventricular. O fluxo direcionado da esquerda para a direita leva esses pacientes a aumentarem o fluxo sanguíneo pulmonar, levando a respostas reflexas como vasoconstrição pulmonar e, ao longo do tempo, essa resposta reflexa pode se complicar com aumento do espessamento da artéria pulmonar, fazendo com que haja uma redução progressiva do fluxo sanguíneo, que era da esquerda para a direita, e pode, inclusive, com o passar do tempo, com um aumento importante da pressão arterial pulmonar, haver uma inversão desse fluxo, passando mais tarde a ser da direita para a esquerda. Portanto, aquele paciente que apresentava uma cardiopatia acianótica, com sangue recirculando após a passagem pela circulação pulmonar, entrando no coração esquerdo, passando ou pelo defeito septal atrial ou pelo defeito septal ventricular, do lado esquerdo do coração para o lado direito, já que a pós-carga do ventrículo esquerdo, sendo muito aumentada, faz com que a ejeção do seu conteúdo seja mais dificultado do que a ejeção do ventrículo direito. Portanto, através da comunicação interatrial ou interventricular, é mais comum que no início da patologia, uma parte do sangue que entra no átrio esquerdo passe para o ventrículo esquerdo e uma parte seja desviada ou pelo septo interatrial para o lado direito, para o átrio direito, ou através da comunicação interventricular para o ventrículo direito. Assim, há uma recirculação de sangue que já foi previamente oxigenado pela passagem na circulação pulmonar e vai se misturar com sangue oriundo da circulação venosa, fazendo com que esse paciente não apresente dessaturação inicialmente. É um paciente que apresenta hematócrito normalmente não elevado ou em valores normais ou até diminuído. É um paciente que pode apresentar eventualmente sintomatologia pulmonar, como tosse, devido ao aumento da circulação pulmonar, até edema agudo de pulmão, até aumento da congestão pulmonar, eventualmente com sangramento. Com o passar do tempo, com o aumento da hipertrofia da camada muscular da artéria pulmonar, esse fluxo sanguíneo ele pode se desviar e a patologia que era acianótica se tornar numa patologia cianótica, a chamada síndrome de Eisenmenger. É importante lembrar
que esse paciente que apresenta no início esse fluxo pulmonar aumentado, ele, devido ao fato do ventrículo direito não ser acostumado a trabalhar com pós-carga elevada, esse ventrículo ele pode facilmente entrar em colapso e em falência, fazendo com que o paciente possa apresentar congestão vascular, conturgência jugular, aumento do volume hepático, entre outras situações. Portanto, conduzir esse paciente com a cardiopatia acianótica, com aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, passa pelo cuidado de se manter uma resistência vascular sistêmica reduzida para que se facilite o escoamento do ventrículo para a aorta e diminua o fluxo sanguíneo, o desvio do sangue para o coração direito. Lembrando sempre que entre as cardiopatias acianóticas por comunicação interatrial ou interventricular, as doenças cardíacas com shunt, com desvio da esquerda para a direita, a patologia congênita mais comum é a comunicação interventricular. Por outro lado, temos também as cardiopatias congênitas que cursam com shunt, que reduz o fluxo sanguíneo pulmonar. São os shunts de direita e esquerda, que fazem com que haja grande aumento do desvio de sangue dessaturado do coração esquerdo, do coração direito para o coração esquerdo, sem passar pelo pulmão. Esses pacientes vão apresentar dessaturação e cianose intensa na maioria das vezes, e a resistência vascular sistêmica, quando reduzida, vai favorecer essa shuntagem, assim como também a resistência vascular pulmonar. Esses pacientes devem ser tratados para manter a resistência vascular pulmonar reduzida, evitando-se hipóxia, hipercarbia e acidose. Eventualmente, a utilização de ketamina pode fazer com que esses pacientes apresentem, na indução da anestesia, aumento da resistência vascular sistêmica e redução do desvio do shunt da direita para a esquerda. É importante lembrar sempre que esses pacientes também apresentam redução da capacidade contrátil e a descompensação é facilitada por fenômenos que aumentem, então, a shuntagem direita-esquerda, como os apresentados aqui. O manuseio do balanço entre as pressões ou as resistência vascular sistêmica e a resistência vascular pulmonar são fundamentais no controle dos desvios que se apresentam de maneira mais intensa. Pacientes que apresentam desvio da direita para a esquerda devem ser tratados com redução da resistência vascular pulmonar e aumento da resistência vascular sistêmica, de modo a reduzir esse desvio direita-esquerda. E quando o paciente apresenta o desvio esquerda-direita, o tratamento é o oposto. Se ele está desviando da esquerda para a direita, é preciso que de alguma forma se reduza a resistência vascular sistêmica para que se favoreça esse fluxo sanguíneo para a periferia. Hoje é de sabedoria popular entre os anestesiologistas que uma criança não é um adulto pequeno. As alterações fisiológicas que ocorrem devem ser entendidas à luz de mecanismos fisiológicos que expliquem cada uma dessas alterações, que muitas vezes acontecem de modo não paralelo com os fatores que eventualmente poderiam explicá-los. Entre os sinais vitais, as crianças apresentam, com o passar dos anos, uma redução da frequência cardíaca, o que é explicado com a maior competência contrátil pelo amadurecimento das fibras musculares contráteis, a regularização das miofibrilas, o aumento da quantidade de elastina e a melhor fisiologia do cálcio, que faz com que a contração seja mais efetiva e a taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, seja cada vez menos necessária na construção de um bom débito cardíaco. Portanto, a frequência cardíaca vai se reduzindo ao longo do tempo, enquanto a pressão arterial vai se elevando à medida que a criança ganha idade. Isso porque há um aumento da resistência vascular sistêmica por diminuição da complacência, hipertrofia progressiva da camada muscular
no amadurecimento da sua anatomia. Os valores, então, representados nesse diapositivo fazem referência aos estratos de idade dessas crianças, e uma sugestão para se conhecer ou se calcular de uma maneira aproximada a pressão arterial sistólica de uma criança é a soma de 80 miligramas de mercúrio com 2 vezes a sua idade, para uma aproximação do valor de pressão arterial dessa criança. Mas existem tabelas e é bom que conheçamos, principalmente nós que não temos muita afinidade ou muita frequência de administração de anestesia nas crianças mais jovens. A utilização de tabelas é sempre um fator de facilitação no controle. Lembrando sempre que mais importante ainda que saber o valor individual de pressão arterial, frequência e qualquer outro sinal vital, é de suma importância o acompanhamento evolutivo desses sinais vitais em resposta às alterações fisiopatológicas e às alterações que ocorrem no transcorrer de uma cirurgia e de uma anestesia. O desenvolvimento do sistema respiratório acontece de maneira bastante rápida no terceiro trimestre. A fase sacular se inicia em torno da 24ª e 26ª semana, com o desenvolvimento das estruturas saculares que vão dar origem posteriormente aos alvéolos. Os alvéolos que começam a sua formação em torno da 36ª semana, eles são desenvolvidos até o 8º ano de vida, e é no início da fase alveolar que se inicia a produção de surfactante pelos pneumócitos tipo 2. Esse surfactante de extrema importância na diminuição da tensão de superfície dos alvéolos, que vai facilitar a sua abertura na primeira respiração e facilitar a manutenção da abertura posteriormente. Crianças com risco de parto prematuro devem ser submetidos a mãe deve ser submetida a corticoterapia para a tentativa de acelerar o amadurecimento dos pneumócitos tipo 2 e aumentar a produção de surfactante, para que se evite assim, ou se tente prevenir a instalação de síndrome de angústia respiratória do recém-nascido. Com o nascimento e a primeira respiração, o que necessita de uma força extremamente elevada para a abertura dos alvéolos colabados, força na ordem de 40 milímetros de mercúrio ou mais, levam então à transição do conteúdo líquido intraalveolar para o conteúdo aéreo, o que acontece nos 5 a 10 primeiros minutos, e começa a construção da capacidade residual funcional, que leva cerca de 10 a 20 minutos para atingir valores considerados valores praticamente definitivos. Isso leva a uma redução da resistência vascular pulmonar devido à menor pressão intratorácica. Com isso, já haverá a abertura ou facilitação na abertura dos alvéolos, diminuição da pressão sobre as estruturas vasculares, com aumento da circulação venosa pulmonar. Isso já facilita a contração do ducto arterioso, que vai fazer com que haja o seu fechamento funcional já nessa fase. Ao nascimento também a transição da parte ventilatória, onde fetos que antes do trabalho de parto apresentam pressão parcial arterial de oxigênio em torno de 25, reduzindo-se durante o trabalho de parto, atingindo valores tão baixos quanto 10 a 20 milímetros de mercúrio ao final do trabalho de parto, a despeito do seu alto consumo de oxigênio, que chega a atingir valores em torno de 7 a 9 mililitros por quilo por minuto, mais do que o dobro do que é consumido no indivíduo adulto em repouso, mas a elevação após o nascimento dessa pressão parcial de oxigênio, apresentando no termo, após o nascimento, 10 minutos após o nascimento, cerca de 50 milímetros de mercúrio, que vai aumentando gradativamente. Após 1 hora, cerca de 70 milímetros de mercúrio, que se mantém em elevação bastante lenta, até atingir em 1 semana 75 milímetros de mercúrio. Pacientes
prematuros com peso em torno de 1.500 gramas após uma semana de nascimento, conseguem atingem valores tão baixos normalmente quanto 60 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio arterial. A hiperventilação nessas crianças é uma característica devido à sua incapacidade de expansão pulmonar mais facilitada, como no adulto, devido à diminuição da complacência pulmonar, falta de elastina e incapacidade contrátil da musculatura respiratória, faz com que a elevação da frequência respiratória, aumentando o volume minuto, facilite a compensação dessa incapacidade expansiva do tórax e do pulmão da criança. Também ao nascimento observa-se uma acidose que vai sendo revertida à medida que a ventilação da criança vai se recuperando e a eliminação do CO2 também, como é observado nessa tabela. A diferença de consumo de oxigênio do recém-nascido lactente em relação ao adulto é bastante grande. Eles têm um consumo metabólico cerca de 2 vezes ou mais do consumo metabólico do adulto em repouso. Devido à diminuição do conteúdo de elastina no tecido pulmonar, a complacência pulmonar é bastante reduzida e eles não conseguem aumentar de forma surpreendente o volume corrente, por falta de capacidade de expansão desse pulmão. Portanto, o volume corrente das crianças é semelhante ao do adulto, sem possibilidade de grandes aumentos, como pode o adulto apresentar em caso de necessidade de maior oferta de oxigênio numa ventilação espontânea. Para que haja a satisfação do grande requerimento de oxigênio que eles apresentam, as crianças apresentam então uma frequência respiratória bastante maior do que a dos adultos, para que assim consigam aumentar o volume minuto, e a sua frequência respiratória é mais de 2 vezes a frequência respiratória do adulto. Assim, o volume minuto aumenta, a ventilação alveolar é também mais que 2 vezes a ventilação alveolar do adulto. A capacidade residual funcional também é semelhante em termos de ml por quilo de peso, embora a relação entre capacidade residual funcional em termos de proporção de capacidade pulmonar total seja menor do que no adulto, mas em termos de ml por quilo de peso é semelhante. Também o espaço morto tem um valor por quilo de peso semelhante. A relação entre o grande volume minuto e a capacidade residual funcional semelhante entre adultos e crianças faz com que a dessaturação em crianças que apresentem ventilação não adequada pode fazer com que a hipóxia se instale de uma maneira muito mais rápida na criança, devido ao seu grande consumo metabólico. Por outro lado, como a ventilação minuto é bastante elevada, na criança, o restabelecimento de uma ventilação adequada com uma fração inspirada de oxigênio adequada vai fazer com que a recuperação da saturação de oxigênio arterial seja também conseguida de uma maneira bastante mais rápida. É importante se lembrar que as crianças recém-natas, principalmente as prematuras, mas também os lactentes, apresentam uma menor resposta à hipercapnia. Portanto, a hiperventilação que se instala é muito mais lenta e em menor proporção do que no adulto. Da mesma forma, a hipóxia, quando se instala, ela gera na criança recém-nata e no lactente uma resposta em 2 fases. A primeira fase é uma fase de hiperventilação que, se não consegue corrigir a hipoxemia, pode ser seguida de uma hipoventilação. Pacientes nessa faixa etária que apresentam hipotermia podem ter comprometimento nessa fase de hiperventilação, fazendo com que não seja corrigida facilmente, de maneira espontânea, a hipoxemia que se instala.
Também essas crianças apresentam diminuição da resposta tanto a químio quanto baroreceptores. É importante também lembrar que devido à baixa complacência pulmonar, devido à falta de elastina, que impede uma expansão pulmonar maior quando há aumento da demanda por oxigênio, também apresentam um aumento da complacência de parede torácica, que faz com que em situações de obstrução respiratória haja um colabamento da parede do tórax, dificultando o desafio, o vencimento do desafio da obstrução respiratória. Isso leva a um grande trabalho respiratório, muitas vezes com pouca eficiência. Também o fato de recém-nascidos apresentarem uma proporção de fibras musculares do tipo 1 muito menor do que no adulto faz com que elas entrem em fadiga muito mais rapidamente em casos de estresse respiratório como mencionado. É sabido que a fibra muscular do tipo 1 está presente em cerca de 55% no adulto e no recém-nato em cerca de 25%, menos ainda no recém-nato prematuro. Essa fibra muscular do tipo 1, ela é chamada de fibra muscular vermelha, ela tem contração lenta e grande resistência à fadiga, enquanto a fibra muscular do tipo 2, mais presente em proporção na criança do que no adulto, ela é uma fibra de contração rápida que apresenta fadiga muito mais facilmente. Por isso, o adulto ele tem uma resistência muito maior do que o recém-nato quando frente a grandes estresses e desafios respiratórios. Essa composição muscular inadequada, entre aspas, já que é uma condição normal na criança, não é uma patologia, é uma condição evolutiva, mas essa condição desfavorável do recém-nascido, ela vai sendo substituída gradativamente, as fibras musculares do tipo 1 vão aumentando em proporção, mas só atingem a igualdade em relação aos adultos em torno do segundo ano de vida. Esse diapositivo traz duas figuras importantes. A figura da esquerda é a demonstração esquemática de divisão de volumes e capacidades pulmonares, mostrando o volume de fechamento, ou seja, aquele volume que permanece no pulmão quando começa a acontecer fechamento, colabamento de pequenas vias aéreas. Na criança, esse volume se encontra dentro do volume corrente, ou seja, mesmo ventilando normalmente, essa criança corre risco de apresentar volume de apresentar fechamento de vias aéreas inferiores, o que é mais difícil de acontecer no adulto, onde, para que isso aconteça, é preciso que haja uma redução maior do volume de reserva ou da capacidade residual funcional. E à direita, o gráfico demonstrando que, apesar da capacidade residual funcional por peso, em termos de ml por quilo de peso, não é diferente entre crianças e adultos, mas em relação à capacidade pulmonar total, essa capacidade residual funcional na criança é menor, o que leva à redução da pressão transmural, com maior risco de hipóxia nas crianças submetidas à anestesia geral com bloqueio neuromuscular que não sejam ventiladas adequadamente. Nelas, a utilização de pressão positiva ao fim da respiração talvez seja mais importante do que nos adultos, devido a esse risco maior de apresentar o fechamento de pequenas vias aéreas, lembrando sempre que a dessaturação nessa criança vai ser muito mais facilitada, uma vez que temos que ventilar com um volume minuto maior, proporcionalmente, quando comparado com o adulto, enquanto essa capacidade residual funcional por quilo de peso é igual. Portanto, ventilar mal uma criança vai fazer com que ela dessature mais rapidamente, apesar de, quando ventilarmos adequadamente, a recuperação também vai ser mais rápida, uma vez que a troca
daquele conteúdo hipóxico alveolar, quando substituído por uma ventilação adequada, vai ser também realizada de uma maneira mais rápida. A substituição por um fluxo de gases frescos com uma FO2 mais elevada vai fazer uma substituição também mais rápida, recuperando essa criança também de maneira mais rápida. Alguns fatores alteram a pressão arterial pulmonar, tanto em adultos, mas principalmente nos recém-natos. A alteração do pH com diminuição provoca vasoconstrição. A acidose é mal recebida pelos vasos sanguíneos pulmonares, provocando a vasoconstrição e aumento da pressão pulmonar. Tensões diminuídas de oxigênio também provocam o reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica. O óxido nítrico, tanto endógeno quanto exógeno, podem diminuir a vasoconstrição pulmonar, sendo utilizado de maneira bastante eficaz como agente inalado em alguns pacientes com descompensação de hipertensão arterial pulmonar. As prostaglandinas podem ter resposta variável dependendo do tipo de prostaglandina que se apresenta elevada. As prostaciclinas levam a vasodilatação, enquanto o tromboxane pode levar a vasoconstrição, aumentando a pressão arterial pulmonar. A adenosina também é um subproduto de metabolismo que pode levar à vasodilatação pulmonar, melhorando a performance. Pacientes bem ventilados normalmente apresentam a pressão arterial pulmonar nos valores melhores daquele paciente. Pacientes hipoventilados, devido à retenção de CO2, podem apresentar também aumento da pressão arterial pulmonar por vasoconstrição. Existe uma síndrome chamada síndrome de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, que pode ser causada por asfixia, por aspiração de mecônio, pacientes com sepsis, hérnia diafragmática. O uso de anti-inflamatório não hormonal pela mãe pode levar também à diminuição da produção das prostaglandinas vasodilatadoras produzidas pela placenta, podendo também induzir a hipertensão pulmonar persistente e, inclusive, induzir a permanência da comunicação entre a artéria pulmonar e a artéria aorta, ou seja, a manutenção do canal arterioso, a persistência desse canal arterioso pela administração de anti-inflamatório na mãe, também pode ser uma complicação que pode levar a esse fenômeno descrito. Existe também a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, que surge de maneira idiopática. Além disso, a hipertensão pulmonar ainda pode ser mantida ou apresentada nas crianças que apresentem persistência do forame oval, persistência do canal arterioso e shunt de qualquer espécie que tenha o direcionamento direita-esquerda, seja por comunicação interatrial ou comunicação interventricular. É importante no tratamento e na prevenção da hipertensão pulmonar evitar os fatores precipitantes descritos, manter a normocapnia, manter um pH satisfatório. A PO2 no recém-nascido sempre baixa, mas tem que se manter esse paciente no melhor valor de pressão arterial de O2 possível, e nas crianças maiores acima de 60 milímetros de mercúrio, naqueles que eventualmente apresentem incompetência ventilatória importante, sempre visando o melhor ou a maior pressão parcial de oxigênio nessas crianças. E nas crianças que não apresentem patologia cardiorrespiratória nenhuma, obviamente esse valor de PO2 deve ser maior ainda. A utilização do óxido nitroso como tratamento da hipertensão pulmonar de qualquer origem pode trazer excelente resultado. A administração de surfactante hoje é uma possibilidade nos recém-nascidos prematuros para que se evite o colabamento, a apresentação de atelectasias ao nascimento e a manutenção de uma boa ventilação, que com certeza vai favorecer a manutenção de uma pressão arterial pulmonar adequada. Eventualmente, em pacientes que apresentem
hipertensão arterial pulmonar descontrolada, a utilização da ventilação com membrana extracorpórea pode ser indicada para retirada do paciente de situações com risco de morte, e a utilização em pacientes de maior gravidade, embora não seja aprovado pelo FDA americano para recém-nascidos, em crianças maiores pode ser feita a utilização da prostacyclina, dos inibidores da fosfodiesterase e até a utilização de antagonistas da endotelina. Esse diapositivo traz esse gráfico mostrando o crescimento da camada muscular dos vasos pulmonares em pacientes que apresentam aspiração de mecônio. Quanto mais precoce, maior a intensidade desse crescimento muscular, mostrando como a gravidade da hipertrofia muscular dos vasos pulmonares é diretamente proporcional à intensidade da prematuridade. Quanto mais prematuro é a criança, no momento em que acontece essa aspiração de mecônio, em geral ocasionada por diminuição do fluxo sanguíneo placentário ou por alguma causa de hipóxia fetal, essa respiração intrauterina leva à aspiração desse conteúdo, e quanto mais precocemente isso acontece, maior é a complicação respiratória que vai ser apresentada por essa criança ao nascimento. Terminamos aqui a primeira parte da apresentação de anestesia pediátrica, anatomia e fisiologia. Espero que tenham gostado do conteúdo e aguardamos comentários e sugestões. Muito obrigado.